Podcasts. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Está Bem-Estar. Hoje estou com o Dr. Gustavo Sá, médico do esporte e nutrólogo, para falar de tudo, longevidade, medicamentos e tudo mais. Para falar sem papo na língua do que todo mundo quer saber, né? Obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço. E me conta um pouco da sua trajetória. Antes disso, você estava me falando, você passou primeiro na medicina esportiva, é medicina do esporte, medicina esportiva? A mesma coisa, mas cheguei a passar por alguns clubes de futebol, peguei essa experiência da alta performance, né, que é totalmente diferente do que a gente faz com o paciente do dia a dia. Na verdade, tem até uma correlação interessante, porque o que a gente usava lá atrás apenas para atletas de ponta, a gente consegue usar hoje para pacientes do dia a dia, porque a gente chama, não vou falar atleta de final de semana, porque as pessoas têm um ritmo de treino interessante, mas onde a medicina chegou, a gente estava falando do NADH, né? Era algo que a gente só usava para atleta, né? Eu tenho ainda alguns atletas que mantêm o tratamento comigo. A Tamires foi nossa medalha de prata na seleção brasileira feminina, é minha paciente. A gente teve agora o Gustavo Russo, que foi semifinalista no Campeonato Mundial de Beach Tênis. Então, é interessante que o mesmo tratamento que a gente aplica, às vezes, para um atleta olímpico ou para um campeão mundial, a gente também aplica para um paciente do dia a dia, né? Sim. É o caso de um NAD, por exemplo. E é muito legal você trazer até essa perspectiva do atleta, né? Que hoje a gente sabe que o atleta é um cara que, se pegar uma curva do atleta lesiva, de infecção de trato respiratório superior, imunossupressão e tudo mais, esses atletas, principalmente os amadores, são atletas que têm... Se não tem esse acompanhamento com o médico do esporte, com uma equipe multiprofissional, é um cara que pode ter algum tipo de problema vinculado à lesão, vinculado à imunossupressão, vinculado a alguma patologia específica, certo, doutor? Certíssimo. Às vezes até uma coisa mais básica, como um processo de arreio que vai levar a uma desidratação, né? Se essa pessoa não tiver esse acompanhamento e não fizer esse processo regenerativo, seguir, às vezes, sua normalidade de treino, é óbvio que não é uma coisa tão frequente, mas uma simples diarreia pode gerar um estado de desidratação sério. Então, sim, a gente vai desde a base na prevenção de lesão, que ninguém quer ficar parado, ninguém quer se lesionar. E aí, para isso, muito importante o exercício de força, né? Fortalecimento na musculação, que antigamente era deixar de lado. Então, o jogador de futebol, por exemplo, chegava, fazia ali meia dúzia de atividade de treino específico. De treino específico e pronto, ia para o campo, né? E isso diminuía o tempo de vida útil do atleta, né? Hoje, isso mudou. Tem um jornalista amigo meu que me diz isso, cobria eventos esportivos, falava, eu ia num centro de treinamento de um clube de futebol, já ia direto no campo. Hoje, se eu quero entrevistar algum atleta, eu vou na academia, na sala de musculação, né? Então, sim, realmente mudou essa dinâmica de prevenção de lesão. Sim, e até fui lá na NBA, nos Estados Unidos, eu consegui entrar na quadra, meu filho é fanático do Boston Celtics. Cara, eles estavam treinando mesmo, uma galera ali treinando bike na quadra e outra galera lá treinando num centro de musculação ali, pegando pesado mesmo. E é muito legal esse processo que hoje a gente entende minimamente tanto a geração dos atletas, que tem um entendimento melhor, do profissional, que também tem um entendimento melhor, e da geração que está vindo, que eu falo que tem os adolescentes que antes discutiam que bebida ia tomar na balada e agora qual whey precisa tomar, né? Isso é verdade, foi uma colocação muito legal. Sim. Eu acho que a gente tem duas frentes, uma frente é a da obesidade infanto-juvenil, colocaria assim, e uma é essa frente desses jovens que têm se interessado cada vez mais pelo mundo fitness, por uma vida saudável junto à prática desportiva. Então, é interessante. Hoje é um contraste gigantesco, né? Um abismo. Parece não ter um meio termo, né, nessa nova geração. Sim, sim. E essas crianças com obesidade, eu trabalhei bastante com obesidade e eu noto que tem uma questão muito grande. É claro que é multifatorial, tem vários fatores envolvidos na questão da obesidade, mas tem uma questão também tanto do ambiente obesogênico, então a gente tem um ambiente muito complicado
com relação a fast food e tal, que de fato é difícil, né, doutor? É difícil a gente chegar em casa, às vezes, depois de um dia de trabalho inteiro, você morrendo de fome, porque você saiu na correria, você acabou não comendo e não fazendo nada, sei lá, num estresse absurdo, aí você chega em casa, dá desacelerado, você quer um X-Bacon. Ou uma pizza, né? É essa a sua vontade, né? Não Então, vem uma salada na cabeça. E é difícil, e é uma geração que eu acho que a galera não tá tendo esse olhar, sabe? Esse olhar dessa linha tênue entre uma geração que quer se movimentar, que precisa do movimento, que quer esse conhecimento do bem-estar e do saudável, e uma geração ainda aqui que tem as questões multifatoriais envolvidas, né? E eu não sei se você atende esse público já, esse público de adolescente, se é uma procura na sua clínica. Hoje em dia eu atendo bastante. Os meus primeiros pacientes dessa faixa etária vieram justamente frutos desse ambiente obesogênico, porque aí dá para falar para quem está aí do outro lado da tela, né? Se eu peço para vocês, dou um comando, falo assim, olha, faz assim para mim, mostra o seu dedo indicador. Isso não é um indicador, né? Mas a maioria das pessoas, com certeza, quando faz esse exercício, Sim. acaba repetindo isso. E imagina uma criança, né? O exemplo acaba arrastando e isso é um fato. Então, o desdobramento no meu consultório ao atender esses pacientes foi fruto de uma mudança ambiental, obviamente, dentro do lar de cada um. Então, trata meu filho, meu filho tá assim, assim, assado, você trata? Trato, traz aí. Quando você faz esse trabalho acoplado com a família, fica ainda melhor, com resultados mais eficazes e até para mim, como profissional, é mais gostoso tratar o ambiente, sabe? Porque fica todo mundo na mesma direção. Sim. Agora, uma frase que eu gosto muito é uma frase que fala assim, nós somos cactos em uma floresta tropical. Então, a gente acaba morrendo pelos excessos e não pelas faltas mais, né? Sim. Esse excesso de tudo, ele acaba contribuindo para a não existência desse meio termo ou dessa escolha com sabedoria e parcimônia, né? Uhum. É muito 880 hoje tudo, né? E aí a gente acaba sendo levado para os extremos que geralmente não correspondem à saúde. Igual a gente estava falando do atleta, né? O atleta não é saudável, né? Não é. O atleta de alta performance, ele é exposto ao grau máximo de extenuação, né? É de sobrecarga, De sobrecarga. Então, encontrar esse limiar nessa geração que tem muita oferta de tudo, realmente não é uma missão fácil. Não é. E assim, eu acho legal até sua visão, porque quem ficou à frente de atletas, olhando todo esse processo, como você ficou, e a gente sabe a quantidade de lesões que geram, e também a quantidade de dificuldades que você como profissional tem para atender um atleta, porque eu acho, o público mais difícil para atender, para mim, como profissional, são os atletas, né? Porque atleta é difícil, o atleta já fez de tudo, o atleta conhece tudo, o atleta sabe o que é bom para ele, o atleta é um cara que busca conhecimento e vai te questionar, e às vezes até é difícil mudar um estigma que ele tem, porque tem essas questões, né? Eu sei que isso funciona para mim, mas às vezes precisa trocar e não vai trocar. E aí você foi para um ambiente de consultório de população totalmente comum, né? Você saiu então de um ambiente de atletas e foi agora para o consultório, para um ambiente comum. Hoje no seu consultório, qual que é o seu público maior? O meu público maior, ele é dividido em duas partes. O público que está com uma doença latente, que é a obesidade. Então, esse é o público do emagrecimento, de tratar obesidade e sobrepeso. Tá bom. E o público na longevidade, que acaba tendo uma conexão muito forte, porque quando o paciente desinflama através do processo de perda de gordura, quando ele emagrece, ele está ganhando longevidade. Óbvio que são questões diferentes. Existe aquele meu público que já é uma pessoa com um estilo de vida saudável, ele tem essa dinâmica já, mas ele busca o que inserir para prolongar cada vez mais essa dinâmica de saúde, não só do tempo de vida, da expectativa de vida, mas da manutenção das capacidades funcionais daquele indivíduo. Então, ele quer estar com 80, 90, bem, né? Então, são os dois públicos que eu mais abarco no meu consultório. Eu acho que com
a finitude da vida não ter mudado, né? E com esse acúmulo de informações, o Carpe Diem vem muito pra gente, né? A gente quer aproveitar tudo até a última gota, até o último dia. Então, essa questão eu vejo muito nos empresários, né? Às vezes a pessoa abdicou uma questão de tempo, uma questão de saúde, uma questão familiar para construir um patrimônio, para construir uma segurança financeira e acabou trocando esse tempo pela saúde. A moeda de troca foi a saúde. E aí é um público que, por mais que muitas vezes não esteja tão doente, quer reconquistar a saúde plena para poder brincar com o filho, para poder não ficar ofegante ao subir uma escada, ou mesmo até para ficar bem dentro de um blazer, dentro de um vestido. Então, existe toda essa configuração, sabe? Sim, e eu falo que saúde é inegociável, né? Quando as pessoas perceberem que saúde não usa como essa moeda de troca e ela é inegociável, e as pessoas têm percebido, depois da pandemia, eu sempre reforço isso, que o marco da pandemia, as pessoas perceberam a importância de cuidar da saúde, por mais que não cuidem, que eu falo que as pessoas sabem o que tem que fazer, mas continuam não fazendo nada. Então, vale muito essa questão de entender que a saúde é um fator inegociável, né? E vamos falar então desse público que você tem hoje de obesidade e sobrepeso, tá? Essa galera já chega com questões, provavelmente já tentaram de tudo, né? Eu acredito que sim, porque uma pessoa que chega com obesidade e sobrepeso foi uma pessoa que já tentou de tudo, já chegou cheio de crenças limitantes, de pessoas que estão descrentes no processo, mais uma coisa, tudo mais. Qual que é a primeira das estratégias que você usa para um paciente com obesidade hoje? Bom, você já adiantou realmente o perfil desses pacientes, né? São pacientes que, na maioria dos casos, existem exceções, obviamente, mas já tentaram, né? Uma pequena porção estão ali pela primeira vez. A maioria já passou por um processo mais longo. E a primeira coisa que eu faço, foi essa pergunta, é acolher. O acolhimento parece bobeira às vezes, mas talvez essa pessoa ela nunca teve uma experiência de acolhimento. Talvez ela foi tratada de uma maneira fria, e quando eu falo fria, não foi explicado para ela o processo, ela não foi trazida para o campo de consciência verdadeiro, porque é isso que gera adesão, né? Não adianta eu simplesmente falar, olha, tá aqui o melhor remédio do mundo, você precisa tomá-lo. Eu acho que se o paciente que está sendo tratado não entender o porquê, dificilmente ele vai ter adesão. Então, eu costumo dizer uma frase para meus pacientes que é a seguinte: eu estou te dando as minhas melhores armas para você ser o meu melhor paciente, para que eu seja o seu último médico. Essa dinâmica é uma dinâmica que transpassa confiança para o paciente, porque ao chegar desacreditado, encontrar apoio, abrigo e segurança em alguém que realmente confia no que está fazendo e confia no processo é algo que muda o jogo. Com certeza. Óbvio que atrelado a isso, a gente precisa trazer ciência, segurança e inovação. Porque, como você mesmo disse, ele basicamente já tentou de tudo. É que, na nossa visão, a gente consegue passar para ele, olha, não, você não tentou de tudo. Existe algo a mais. Que foi o exemplo maior que a gente vem tendo do Mondiaro, né? Que é o nome comercial de um princípio ativo chamado tizepatida, né? Sim. E já trazendo novidade, vem por aí o retratutide, que é melhor ainda. Que é melhor ainda, tende a ser melhor ainda, está em fase de estudo clínico ainda, mas é uma grande esperança. A gente já teve um marco de disrupção que os nossos filhos vão estudar na história, né, no colégio, que foi a primeira vez que uma medicação, né, o Mondiaro, a molécula, a tizepatida, eu gosto sempre de falar da molécula, para que não fique algo comercial nesse sentido, mas foi a primeira vez na história que uma medicação superou o resultado de perda de peso corporal total da cirurgia bariátrica. Então a gente está tentando fazer isso há muito tempo. E a gente só conseguiu agora.
Sim. 2 anos foi pra cá, né? quando que surgiu? Foi agora, Mundial. Foi agora. Bom, a gente muitas vezes não enxerga o background de estudos, né? Sim, que é sim, longo. A gente sim, enxerga a sim. ponta do iceberg, que é quando a gente vê na mídia ali, olha, tem uma nova medicação, né? O Mondiaro foi taxado como o Ozempic dos ricos, como fim da cirurgia bariátrica através desse medicamento. Mas assim, foram anos de pesquisa e a medicação ela surge mesmo há aproximadamente 2 anos atrás. O FDA libera lá nos Estados Unidos um pouco antes da Anvisa aqui no Brasil. A propagação no Diário Oficial da União no Brasil foi no dia 25 de 9, perdão, do ano passado, de 23. Então é sim uma medicação recente, mas com estudos robustos e o principal, resultados absurdos. Eu falo que tudo que a gente tinha visto antes, né, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, para não falar de uma forma a usar marcas, mas eu costumo dizer que Trulicity, Victoza, Saxenda, semaglutida, que é o Ozempic, eles meio que foram importantíssimos pra gente, eram armas que a gente usava. Perfil evolutivo, ponto. Qual que é a diferença do Ozempic e Mondiaro? Bom, a diferença, ela está nos peptídeos usados. Então, a semaglutida, que é o Ozempic, ela usa só o GLP-1, né? Que é aí o glucagon peptidium-like, é como se fosse um análogo do glucagon, né? Já o Mondiaro, a tirzepatida, ela tem uma atuação em 2, então é como se ela representasse, sim, melhor dizendo, 2 peptídeos gastroentéricos, né? 2 peptídeos intestinais. Sendo ele o GLP-1 de novo, que já era conhecido nosso, e agora o GIP, que é o peptídeo inibidor gástrico. Então, ela meio que duplica mesmo a eficácia na perda de peso, visto que ela atua agora numa região que não era ainda explorada, digamos assim. Então eu falo que essa evolução, o Ozempic foi um patinete e a gente hoje já está andando meio que de Ferrari, de Mercedes, de Porsche. E existe pacientes que você ainda indica o Ozempic e outros o Mondiaro? Olha, aí tem que ser muito honesto. Vai mais de uma questão financeira. Entendi. Porque ambos basicamente têm a mesma indicação. E o outro é mais... É mais eficaz, tem menos efeito colateral, efeito mais rápido. Isso é importante a gente falar, porque começamos falando de adesão dentro desse assunto. Quando você tem resultado mais rápido, o paciente ele tem uma adesão maior, porque o ser humano é movido a resultados e ponto. Então, esse incentivo, principalmente para quem já tentou de tudo, se ele não começa a ver, a visualizar, e aí é um momento em que a balança, o espelho é importante. Eu sei que a balança não conta toda a história, mas esse é um momento importante do paciente. Nossa, realmente eu posso confiar nisso, porque eu estou vendo o resultado diário acontecer. Então, o Mondiaro, a tirzepatida, ganha nisso também. Reduz o efeito colateral, melhora a eficácia de tratamento e assim, voltando à pergunta, geralmente ambos vão ter a mesma indicação, porque às vezes esse paciente está com síndrome metabólica, resistência insulínica ou já uma diabetes mellitus tipo 2 instaurada, somada ao perfil de excesso de gordura num sobrepeso ou na obesidade. Ou seja, ambos vão ter a mesma indicação. Óbvio. Aí é questão financeira mesmo, que cabe no orçamento de cada um. Mas a questão do custo. Eu acho legal também reforçar, né? O paciente com obesidade, ele tem que entender que ele tem uma doença crônica, que não tem cura, tem controle. Então, bem como uma hipertensão, diabetes ou qualquer outra questão, você precisa tratar pelo resto da vida. E eu acho que essa grande questão que a gente tem um dropout, tem a questão da evasão do paciente, porque ele vai lá, ele emagrece, ele fala, bom, resolvi meu problema, e agora eu posso voltar a ter a vida de antes, né, doutor? Perfeito. Eu gosto de considerar e comparar a obesidade com doenças crônicas psíquicas, digamos assim. Então, por exemplo, o que a gente sabe é que um TAB, um transtorno afetivo bipolar, meio que não tem cura. Ele tem tratamento e esse tratamento basicamente vai ser pro resto da vida, né? Eu falo que, vai continuar tomando remédio até quando? Até 7 dias antes da missa de 7º dia. Não tem muita discussão em alguns cenários e a gente tem que entender isso. E olha que quem tá falando aqui não é um cara a favor da hipermedicação, assim, enfim, eu sou um cara sensato nas minhas condutas, onde eu mais retiro do que adiciono. Tá bom. Mas o que a gente precisa pensar é que, assim, vamos lá, a nível mundo,
A obesidade tem um CID, ela tem um Código Internacional de Doenças, que é o E66. E, se não me falha a memória, tá? A obesidade foi considerada doença no nosso país em 2013. Sim. Então nós estamos falando de 11 anos, isso é um bebê para a medicina, né? E assim, vejamos, estima-se que esse ano foi o ano em que as curvas se encontraram, fizeram uma interseção em sentido inverso. Quais curvas, Gustavo? Foi o ano em que a obesidade passou a matar mais que a fome no planeta. Sim, e em 1990 no Brasil a nossa curva inverteu de desnutrição para obesidade. Antes a gente tinha desnutrição e aí inverteu em 1990. Olha Foi a isso. inversão de curva no Brasil. Da desnutrição já. E aí depois a gente tá falando De lá, fome. em 2003, da morte pela fome e a morte pela obesidade. Olha que loucura, né? Então, um dado prévio interessante, porque dado gera previsão, né? Você vê que, pô, década de 90 já previu alguma coisa que aconteceu na década de 2010 para frente. E né? se a gente pega 20% de uma população que hoje é acometida por obesidade, e a gente pega 4,3% da população que hoje tem desnutrição e fome, a gente tem que se preocupar muito com a obesidade. Muito. Então, as pessoas não se preocupam com esse número. Eu falo que as pessoas elas têm que começar a ter um olhar para a obesidade com essa questão do crônico que você trouxe, que precisa ser tratado como uma doença. E nós, profissionais, a gente não tem que ter medo de falar que a obesidade é doença por conta de questões que não entram na mesma caixa, que são questões constitucionais, não são caixas iguais. Uhum. Então, a gente tem o dever de falar da obesidade como uma doença crônica, que não tem cura, porém tem tratamento e controle, como o doutor disse, né, doutor? Exato. Eu acho que nós não podemos nem negligenciar, nem romantizar. São dois caminhos extremamente perigosos. Sim. O grande exemplo disso é assim, quem já teve oportunidade de ir na Disney, eu falo que eu queria criar um documentário do mundo desencantado da Disney. Eu falo muito sobre isso. Muito bom isso. Né? É. Nada pela Disney, mas enfim, romantizaram e normalizaram, e isso é uma forma de negligência, a obesidade. Então assim... Os carrinhos. Os carrinhos. Para mim é a indústria dos carrinhos. A questão é, vamos enfrentar, vamos tratar e não vamos tratar isso como um comodismo, porque a gente acaba ajustando as coisas para que aquelas pessoas elas consigam ficar naquele ambiente, mas só que elas falam, então tá tudo bem, tem um ambiente assim, eu não vou mais me cuidar. E acabam deixando de se cuidar. Isso é muito grave, porque quando a gente fala de obesidade, a gente tem a questão da reprogramação fetal. Então, tem a questão genética envolvida, tem a questão de gerações. Então, a gente não está falando de um indivíduo, a gente está falando de gerações à frente. Então, a longevidade do seu filho ou das suas gerações, ela é, muitas vezes, não vou falar determinada, porque eu digo que nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Comprometida. Ok, perfeita colocação. Comprometida. E aí, a gente vê, óbvio, tem N fatores aqui, gente, pelo amor de Deus. A gente vê um surto, digamos assim, no gráfico, um salto gigante de algumas doenças que não existiam. Óbvio que a contemporaneidade traz essa revolução, né? Mas o que a gente não pode fazer, voltando a solucionar isso, é tornar o que é comum normal. Então, é comum ver aquelas cadeirinhas, aqueles carrinhos lá, beleza. Agora, não venha dizer para mim que é normal. E aumentar a quantidade. E continuar vendendo refrigerante de 1 litro no copo. E continuar vendendo pacotes e pacotes de donuts lá, tipo... Porque assim, o que eu digo é que a gente tem, doutor, as questões até de escolhas. Essa pessoa com o nível de obesidade que a gente está falando, tá, gente? O doutor, tanto o doutor quanto eu, a gente já trabalhou com pessoas com obesidade, com 180 quilos. Você percebe que a pessoa... Você percebe, não é achismo, tá? É questão de córtex pré-frontal. Existe uma redução de massa cinzenta, que eu já trouxe aqui, a questão de massa cinzenta, por conta e tem uma redução em capacidade de escolha, de compulsão, de impulso, de saber o que escolher. E aquilo tá on demand. Tá ali livre. Tipo, você pode pegar o que você quiser, porque você tem um carrinho e você tem o que você quiser comer.
Você anda naquele carrinho com refri 2 litrão, 1 litrão, assim, você sabe. Um monte de doce, taca-lhe pau. E não é assim. A gente está falando de de gerações de pessoas que essas pessoas elas têm que ter um cuidado com elas mesmas, com relação à saúde. É difícil, né, doutor? Muito. E tem que ter cuidado com as gerações que virão. Que é o Sim. sentimento até de empatia. É pensar nas gerações, é pensar no o que a gente vai deixar, que legado você vai deixar, qual geração que a gente está construindo. E assim, uma dinâmica importante é que a obesidade é uma doença biopsicossocial, né? Entendendo o componente psíquico em que grande parte dos obesos apresenta comportamento de TCA, de transtorno compulsivo alimentar, a gente precisa intervir em várias frentes, né? E aí essa dinâmica é uma dinâmica onde fica cada vez mais difícil atuar justamente por essa oferta maluca, né? Eu digo que às vezes eu tento simplificar as coisas para os meus pacientes e eu uso expressões do tipo, olha, se a sua bisavó ou a sua avó não conhece, não come, né? Se você chegar para minha avó e falar Cheetos, ela não sabe o que, perdão da palavra. Não vai saber o que é o Cheetos. Não sabe o que é, desculpa. E aí, tem uma outra atividade que eu volto muito para o mundo paleolítico, digamos assim, que eu falo, ó, faz um C com a mão. Caça, coleta e colheita. O ovo você vai lá e coleta, a fruta você colhe do pé, então você faz a colheita, e a proteína animal, no geral, você vai caçar, seja ela qual for. Se a pessoa se alimenta assim e segue os princípios básicos de descascar mais, que está batido, né, e desembrulhar menos, a gente já muda muita coisa, porque se eu tô com um pseudo-alimento, nem vou chamar de alimento na minha frente, e eu fecho os meus olhos e eu não consigo imaginar ele na natureza, cuidado. Porque esse excesso de cor, sabor, cheiro e crocância tem um potencial letal e nocivo, danoso, gigantesco. Então, são questões básicas que às vezes a gente precisa se questionar, né? São questionamentos assim simplórios, mas necessários. Né? São coisas que a gente sabe e a gente não faz, certo? E voltando agora até para a questão dos medicamentos, tá? Você me explicou as diferenças, mas eu queria saber a respeito, beleza, a pessoa com obesidade, ela precisa tratar a vida inteira, a gente sabe que ela vai precisar tratar com esses medicamentos ou com qualquer outra intervenção medicamentosa, certo? Mas e essas pessoas que elas são normais, eutróficas, tipo, não tem nenhuma questão de patologia, às vezes tem um sobrepeso muito que dá para gerenciar e que estão administrando esses medicamentos. Porque hoje, alguns deles têm oferta livre, né? Tipo, eu consigo ir lá na farmácia comprar. Como que você, como médico, vê isso? Bom, essa é uma questão super interessante do ponto de vista a ser discutido, porque é óbvio que existem pacientes que vão necessitar de uso crônico de certas medicações, isso é um fato. E existem pacientes que, mesmo doentes, a medicação para eles vai ser igual uma boia para quem não sabe nadar. Bom, é melhor nadar de boia do que morrer afogado. No entanto, use aquele período com a boia para aprender a nadar, para quando a gente precisar tirar, a pessoa saber fazer isso, né? Então, alguns pacientes a gente tem essa abordagem, alguns pacientes não vão usar de forma crônica. Grande parte dos mega obesos, então eu pego o paciente com 238, 260, pego o paciente com... Isso é muito o meu dia a dia também, né? Dificilmente você vai ter essa possibilidade. Agora, eu preciso ponderar isso para que o uso indiscriminado seja combatido. E na maioria dos casos, o uso indiscriminado ele é acompanhado de ausência de um follow-up médico, a ausência da indicação médica. Então, é isso, é on demand também. O paciente vai lá, não precisa de receituário nenhum, compra um medicamento na farmácia, começa a utilizar. Aí a gente tem 2 pontos. Primeiro, toda medicação tem efeito colateral. O paciente vai saber lidar com os efeitos colaterais, que sim, são contornáveis, não são, assim, tão difíceis, mas é necessário um auxílio de um profissional para fazer esse controle? Não, a resposta é não. Muitas vezes, olha a cascata negativa que isso gera.
Porque acaba se matando o mensageiro por causa da mensagem, né? Então, eu tomei Mondiara, eu tomei o Ozempic, nossa, que eu fiquei mal demais. Não faz isso com a sua vida, não. Poxa, peraí. Você teve um acompanhamento? Você tomou como? Exato. Você fez um escalonamento de dose, você fez um preparo de desmame, você teve terapêuticas associadas, por exemplo, a terapêutica nutricional, e às vezes a gente precisa sim utilizar endovenoso para fazer isso. Às vezes você precisa utilizar uma terapia endovenosa associada para que o paciente não tenha um processo desnutritivo associado. Que ele não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Ele é individual e você precisa tratar com individualidade. É para isso que o profissional tá ali. Exato. E aí eu gosto de colocar o seguinte, tá usando a medicação, e tem diferença aqui, tá? Para perder peso ou tá usando para emagrecer? Como assim, Gustavo? Se você fala para mim que você quer perder 10 quilos, fala assim, nossa, muito fácil. Vamos pegar a motosserra ali, vamos cortar um braço, sobe na balança. Perdeu 10 quilos. Não briga comigo. Agora, quando eu falo emagrecer, eu tô falando especificamente de gordura, né? Então, o que acontece hoje, infelizmente, é um processo que culmina no que nós chamamos de obesidade sarcopênica, né? SARS vem do grego músculo, penia na medicina é falta, né? Então, é essa obesidade que não deixa de ser obesidade, porque as pessoas acabam não entendendo que não é pela quantidade de gordura, é a quantidade de músculo em relação à gordura, ou de gordura em relação a músculo, né? E no contrário, na outra ponta, que é o correto, a gente tem um conceito mais moderno de emagrecimento, que é o emagrecimento anabólico, que quer dizer perder gordura, preservando ou adquirindo maior massa magra. Sim. Juntamente. Porque aí a possibilidade de efeito sanfona de rebote é muito melhor, é muito menor. Porque eu aumentei a minha taxa metabólica basal. O meu metabolismo ele está mais bem estruturado até para suportar a manutenção desse meu resultado. E até isso eu falo que quando você tem um processo assim, você melhora até a quantidade de oxidação que você tem de gordura. Porque eu acho que até quando a gente pensa em todo o processo de emagrecimento para uma pessoa que tem obesidade, a metabolização de gordura é um processo muito defasado. Então, a relação lipólise, que é a quebra de gordura, e a oxidação, que é a forma que seu organismo usa, é um processo muito desequilibrado, né, doutor? Então, eu percebo que as pessoas, elas não têm noção que a gente é um caixa bancário. A gente fecha a conta todo dia e é assim que funciona. A partir do momento que as pessoas não entenderam que nosso organismo, ele é um caixa, ele tem horário de acordar, dormir, e aí ele fecha o saldo, você não vai jogar para outro dia o que você não fez nesse dia, o que você fez demais, vou compensar e fazer um detox amanhã. As coisas melhoram um pouco, né, doutor? E tem essa questão da pessoa com obesidade sarcopênica, eu acho super importante você falar, porque as pessoas hoje, tanto quando você pega um idoso, que tem a questão de sarcopenia, né, de redução de musculatura e redução de quadro e redução de força. E pega uma pessoa com obesidade, eles esquecem um pouco da musculação nesse processo, né, doutor? Muito. Não só eles, como também algumas pessoas que seguem o exemplo de um corpo de uma blogueira, tá seca e definida, vou me matar no cardio e esquecer da musculação. E acaba esquecendo que definição necessariamente para você ter linhas, definição é ter linhas de definição, você precisa ter músculo embaixo, né? Além da questão de função, tem gente que fica a verdadeira falsa magra, toda molenga lá, porque não tem traço de definição que é construído pelo músculo. Agora, uma coisa muito interessante de se falar e de se abordar, que você falou brilhantemente, que é essa questão de ser um caixa registrador, uma máquina que funciona dessa maneira, né? Matematicamente falando. Às vezes as pessoas olham para um pedreiro que está do outro lado da rua e falam assim, como que esse cara está comendo 2 bacias de comida, tomando 1 litro de refrigerante e tá magro, com o abdômen às vezes até definido? É simples. O que ele faz que você não está fazendo? Academia da obra. O cara tá ali, marretando parede, levantando saco de cimento, 8, 10 horas do dia dele. Desculpa, a conta calórica ela existe. O balanço desse cara... quem falar que não existe, que agora tão me irrita. Não dá pra negar, entendeu? E assim, eu vi uma reportagem, me chamou a atenção, no fisiculturista que morreu, comia 16 mil calorias dia. Eu vi também. Aí as pessoas, mas é por conta da ingesta calórica. Desculpa. Olha o quanto de musculatura ele tinha, quanto gasto ele tem. Desculpa, e a quantidade de esteroide anabolizante, porque foi uma morte cardíaca... Com certeza. De um atleta de fisiculturismo...
Gente, não atribua a alimentação uma coisa que não tem nada a ver. Zero. Às vezes, não conheço a história, pelo amor de Deus, mas assim, atleta de fisiculturismo, muitas vezes, eles utilizam doses cavalares de esteroides anabolizantes. Então, quando eu olho essa dinâmica, eu gosto de pegar outro cara, eu gosto de pegar o Michael Phelps. É isso que eu ia falar, o Phelps, o tanto que ele comia de calorias para fazer uma competição. O Phelps, o cara comia, às vezes, 14 mil quilocalorias. E teve uma entrevista interessante, não me recordo se foi com a Oprah ou não, mas eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio 2016, no Medical Team, e eu sou fã pra caramba do Phelps, sou até suspeito a falar, mas nessa entrevista, se eu não me engano foi a Oprah mesmo, e ela fala, como você conseguiu se tornar o maior recordista olímpico da história da humanidade, comendo 14 mil quilocalorias a dia? Ele falou assim, é fácil. Eu fico 14 horas na piscina. Então, essa dinâmica, às vezes as pessoas não conseguem entender ou enxergar. Vou dar um exemplo latente, tá? O atleta, na sua vida, ele tem que tomar muito cuidado. Olha os extremos de novo. Porque a forçação de barra metabólica, que é o ir ao máximo todo dia, vou pegar um ginasta e vou pegar um Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Eles param, daí lascou. Parou. Pega o Ronaldo Fenômeno, pega uma foto. Do dia que ele aposenta no futebol e um mês depois. Ah, é porque cachaçou, é porque comeu tudo aquilo, é porque tem hipotireoidismo. Gente, às vezes ele continuou no hábito alimentar que ele já tinha. Um aporte calórico gigante sem treino. Sem gasto. Porque é o que eu falo, eles veem o esporte diferente de uma pessoa comum como um trabalho. Então, é muito diferente de uma pessoa que é um atleta amador ou tipo uma pessoa que é fisicamente ativa. O cara vê como trabalho. Ele aposentou trabalho. Qual que é o trabalho? Futebol, não vou mais treinar, não é? Por isso que hoje você tem uma visão muito interessante. A gente tem exemplo também na ginástica, eu acho que a Daiane dos Santos foi um exemplo clássico, né? Quem vê às vezes fala, nossa, é a Daiane, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, para pra pensar, e aí é muito do que você falou. Hoje a gente tem uma concepção interessante. Atletas pivotando. Parou de jogar bola, o cara vai pra musculação. O Ozil, alemão, é um grande exemplo. Você olha pra ele, foi um exímio jogador de futebol. O Bolt ele foi pro futebol, não foi? O Bolt, o que corria, ele foi pro futebol, se eu não me engano, não sei se ele ainda tá no futebol, mas tem isso. Tem, o negócio é pivotar. Eu tô usando a história do Ozil porque o cara tá musculoso, definido, denso pra caramba. E não parou. O Zé Roberto, pô, meu amigo brasileiro. O Zé, você olha pra ele, você não fala a idade que ele tem, pivotou para musculação. O que não pode é parar. O que não pode é parar. E, doutor, agora, o que é legal falar também, que eu queria trazer esse assunto, porque o podcast aqui é curto e eu quero falar de tudo. Boa. Eu queria muito falar do chip da beleza. Vamos sim. Porque eu tenho certeza que a gente, então, passa por esse processo dos medicamentos emagrecedores, que eu acredito que você trouxe e contextualizou muito bem. E a gente traz esse meinho aí, que é a galera do chip da beleza. E eu acho que um pessoal banalizou muito o chip da beleza, apesar de... Eu uso implante, falei pra você do NAD, que eu acho maravilhoso, nunca melhorou minha vida. E as pessoas não entendem, acham que o chip da beleza é uma formulinha que coloca ali e assim você vai viver. E não é isso, né, doutor? Primeiro assim, eu brinco que o chip da beleza pode virar chip da feiura, né? Porque efeito colateral é dose dependente. E aí, como você falou, não é receita de bolo. E tem uma frase que eu até gosto muito, que não é minha, Dr. Luiz Paulo, lá de Curitiba. Ele fala o seguinte, acho que ele escreveu até um livro com esse título. Ele fala o seguinte, gestrinona, muito além do chip da beleza. Isso é uma coisa interessante, porque toda essa história começou com a gestrinona. Sim. O nome chip da beleza veio da gestrinona, que é só mais uma das centenas de moléculas que a gente pode usar pela via subcutânea. Então, desmistificando um pouquinho, essa história começou, atribui-se essa história de chip da beleza a Hebe Camargo, né? Hebe Camargo tratava, se eu não me engano, com o Dr. Simar Coutinho, que foi um nome marcante dessa área, disruptivo, um baiano, e começou a utilizar, não sei a história completa, se foi para endometriose, porque sim, eu é acho um que tratamento. Foi pra endometriose. É um tratamento Né? ginecológico. E aí começou a ter os efeitos colaterais positivos, ganho de massa muscular, redução de celulite, que realmente, verdadeiramente acontece. Ah, Hebe, o que você tá usando? Ah, um chip aí que me deixou bonito. Ah, então é chip da beleza. Especula-se que essa história
veio daí. No entanto, como você bem disse, é usuária, digamos assim, né? É uma via. É uma via de administração de medicamentos. E de substâncias, de hormônios, de substâncias não hormonais. Então, a gente fala da via subcutânea, a gente fala da via endovenosa, a gente fala da via cutânea, que é a via tópica, a gente fala da via intramuscular, a gente fala de N vias de administração, da via oral, que é a mais conhecida. A via de administração subcutânea, através de pellets, que são o que são chamados de chip, né? Sim. Que são pequenas substâncias, às vezes do tamanho de um grão de arroz, né? Com uma consistência mais endurecida, né? Porque são compactadas a substância ali. Nada mais é do que uma via de administração que tem ônus e bônus, né? Quais são os bônus dessa via? Maior estabilidade, é uma via de maior comodismo, porque o paciente não precisa ficar ali, não precisa ficar tomando aquela quantidade de cápsulas, não precisa ficar injetando, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que se eu fosse dar a nomenclatura correta, o termo correto são implantes subcutâneos. Eu ia falar implante, que é o que o NAD é um implante. Exato, pra mim. Porque o NAD é um implante e é um implante não hormonal. Sim. Então, às vezes as pessoas tentam corrigir, até nisso elas erram, porque elas falam assim, é implante hormonal. Não, quem falou que é hormonal? Porque o NAD não é. O NAD não é. A tadalafila não é. O resveratrol não é. Não é. Entende? Então tem essa dinâmica. Agora, mais uma vez, saber usar com parcimônia a via de administração. Porque o que é banalizado muitas vezes é o excesso de dose, é a má indicação daquela substância, né? E a não individualização. É o que eu mais percebo. E a não individualização. Que, tipo, a pessoa chega, deu certo pra um, aí vai lá, aplica... Não, eu não tô falando do profissional. Às vezes o próprio paciente fala, mas minha amiga colocou isso. Perfeito. Aí o profissional vai lá e coloca. E tem que ser individualizado. Perfeito. Não tem jeito. Perfeito. E existe, tá, gente? É uma coisa que não é falada, é velado, é um tabu, mas sim, existe indução do médico pelo paciente. Sim. Né? É uma coisa que acontece verdadeiramente. E as pessoas têm que tirar essa dinâmica da cabeça, porque são as formulinhas de bolo que dão errado. Então tem gente que separa em caixa e não é assim que funciona, né? Para menopausa é assim, para ganho de massa muscular é assim, para endometriose é assim, para TPM severa é assim. Calma. Não dá para colocar nesse bolo, né? Eu vou dar um exemplo. Um dos maiores coringas que existem, na verdade, é o NAD. O NAD é um coringa, porque realmente o NAD é uma coisa que eu não fico sem. Também não. Assim, ó. E é impressionante, quando ele começa a acabar, tipo, quando ele acaba, você fala, acabou. Muda. Você sabe que... Você fala, acabou, o troço não tem mais. É isso. Você não consegue mais acordar 4 da manhã, você não consegue mais... É isso. O NAD, ele te dá uma energia, uma disposição... absurda. Que é o que falta e casa muito com o nosso hoje, né? Porque a gente quer fazer tudo a todo tempo, a gente não quer deixar de fazer nada, quer trabalhar, quer cuidar do filho, quer... Então, o NAD... ele vem como uma substância que ajuda muito essa carência que a gente tem, né? Essa fadiga crônica que muitos pacientes têm, essa procrastinação e postergação ao acordar para iniciar uma atividade ou ter um dia produtivo, com performance, né? Então, o NAD é interessantíssimo e também sendo usado para tratamento coadjuvante no Parkinson, né? Isso aí é fantástico. É uma substância que aumenta a produtividade de levodopa, né? Então, a gente muitas vezes vê aí os medicamentos utilizados no Parkinson com essa intenção. O NADH é um coadjuvante que auxilia. Olha como que é louco a via de administração. Os estudos mais robustos para o Parkinson são o NADH endovenoso, né? Então, aí a gente tem que individualizar não só quantidade, como via de administração também. Não, eu acho maravilhoso que foi o que você disse, quando bem orientado, bem individualizado, pensando no paciente, humanizando o atendimento, porque isso diz respeito ao seu olhar como profissional com aquele paciente, tudo dá certo. A formulinha dá certo, entendeu? Isso, aí você consegue individualizar. É exatamente isso. E doutor, agora falando de longevidade, que também eu sei que é o seu público, né? Hoje eu percebo que as pessoas buscam muito a longevidade.
Elas querem, porque é muito diferente, né, delas chegarem à idade, chegarem aos 90 anos, mas como você chegará aos 90 anos? Eu falo que se eu não chegar aos 90 anos de forma totalmente produtiva, saudável, conseguindo agachar e conseguindo fazer meus polichinelo, nem chegarei. É né, isso. doutor? É E isso. como que é essa questão da longevidade? Como que é o tratamento? Você já faz esse tratamento, talvez, pensando numa prevenção? Então, Paola, vou no seu consultório, eu já começo a tratar a questão da longevidade? Ou você pega uma pessoa já, um idoso, e ele começa a fazer esse tratamento para correr atrás do tempo que talvez ele não tenha vivido lá atrás. Eu acho que sobre longevidade você fez a pergunta de $1 milhão, né? Porque assim, uma vez uma entrevistadora me perguntou quando a gente precisa começar a se preocupar com longevidade. Eu falei que quem começa a se preocupar não é ela, é a mãe dela, né? Enquanto ela está na barriga. Porque medidas simples, que hoje são simples, mas antigamente não eram, como aumento de ácido fólico, aumento de vitamina B12, sim, toda a suplementação gestacional, ela já fala sobre a longevidade do feto. A gente tinha um índice de mortalidade infantil muito grande, gigantesco. Medidas simples reduziram esse aspecto. Então, não há tempo perdido para falar de longevidade. Óbvio que a métrica é a seguinte, quanto antes, melhor. No entanto, caiu na real hoje, começa hoje. E como que a gente começa? Bom, primeira coisa, vamos ver o que está faltando no corpo, que está impedindo esse desempenho. E vamos partir de 2 princípios, desinflamar e antioxidar, que já são velhos conhecidos nossos, né? A gente tem um sistema redox de redução e oxidação no corpo que funciona através de cargas elétricas, digamos assim, né? Então eu tenho que buscar a homeostase, tenho que buscar o equilíbrio. A homeostasia é encaixar essa dinâmica, né, fisiológica, é fazer que o meu organismo funcione como um reloginho suíço, encaixado, com as engrenagens encaixadas. E a partir do momento que a gente entende isso, eu vou investigar a fase, o momento atual daquele paciente para ver o que eu posso fazer por ele. Como a gente estava aqui conversando, não é uma receita de bolo. Então, cada paciente é um mundo, né? Cada paciente é único e traz uma necessidade consigo. Por mais que ele esteja bem, doutor, não uso medicamento nenhum, eu só queria melhorar minha performance, porque minha memória está ruim, a minha libido está meio ruim. Então, os pacientes, quando vêm buscando a longevidade, eles vêm com essas pequenas queixas, entre aspas, que acabam deteriorando de pouco a pouco a sua qualidade de vida. Porque o que você falou é interessantíssimo. Uma vez, um grande empresário me disse que o funcionário que ele não gostaria de contratar era o funcionário para limpar a bunda dele. E isso me marcou muito, porque é verdade, né? Sim. A gente acaba ficando inválido se perdemos as nossas capacidades funcionais que nos geram autonomia. Por isso que a gente bate tanto na questão da massa muscular, né? Porque músculo não é estética, músculo é autonomia. Músculo é agachar, é liberdade. Então, os assuntos se cruzam quando a gente fala de longevidade, principalmente para as mulheres, quando a gente enxerga que é uma previsão que vai acontecer o processo menopausal, que a mulher vai cair o seu estrogênio, que o estrogênio era uma proteção contra um cara chamado PTH, que é o Pac-Man do osso, digamos assim, que vai descalcificar. Se ela não tiver com a camada muscular muito bem proposta, muito bem embasada, eu falo que para a mulher o músculo é um cofrinho, ela vai ter um processo de osteomalácia, osteopenia, vai culminar numa osteoporose. E aí olha onde essa osteoporose pode chegar, olha onde essa ausência de massa muscular pode chegar. Fez uma cirurgia, que não é uma cirurgia fácil. Fez uma prótese de quadril, fez uma prótese de cabeça de fêmur, enfim. Né? Esse processo, essa cirurgia... O efeito dominó. Porque essa cirurgia pode gerar uma osteomielite, que pode gerar uma complicação, que pode vir a óbito. Você está gerenciando uma crise, né? Exatamente. Você vira um gestor do caos. Porque assim... Bingo. Quando a gente começa a olhar lá na frente, ver tudo que a gente pode ter se a gente continuar do jeito que a gente está, porque o que as pessoas elas não visualizam, elas só visualizam o presente. Então, agora estou bem. Mas ela não pensa nas consequências das escolhas dela nesse presente. Uhum. E
das consequências também das preocupações e da prevenção dela neste presente. Eu vou gastar com isso. Não, será que não é um investimento? Mais à frente, será que você não vai gastar muito mais? Daí sim você vai gastar. Você vai gastar tempo, você vai perder seu tempo de vida com pessoas que você de fato ama. Você vai gastar dinheiro, você vai gastar um monte de outras coisas que você poderia evitar investindo agora em um processo que pode prevenir tudo isso, né, doutor? Exato. Aí eu acho que a melhor comparação é essa, o que é investimento, o que é gasto, né? O investimento ele é feito de uma forma a ter contingência, né? Já o gasto é emergencial, é o que você gastou lá para aquele momento de crise que você não quer que aconteça. Agora, um fato muito importante, a gente estava conversando mais cedo isso aqui nos bastidores, é enxergar também que a obesidade é fator de risco para várias doenças. Então, eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, né, que é o derrame, e o câncer, né? E é super importante você falar isso, a relação da obesidade com o câncer. A galera não tem essa percepção, porque, como você disse, é difícil falar isso para quem nunca experienciou um leito de UTI, né? Agora, eu falava mais cedo que longe do ego ou do posicionamento, é um fato que o paciente obeso ou ele vai morrer fruto de um evento agudo cardiovascular, ou ele vai morrer de uma doença crônica arrastada, uma diabetes, uma hipertensão arterial sistêmica, ou ele vai morrer de câncer. O caminho, geralmente, não é muito diferente. Tanto que falam muito, você nunca viu um idoso obeso. Nunca viu. Muito difícil. É um fato o que a gente está discutindo aqui. E assim, existem estudos que mostram que a questão do câncer associado à obesidade, a pessoa obesa ou com sobrepeso tem 33,3% chances a mais de desenvolver um tumor maligno. Ou seja, não estamos falando de 1/3, né? É algo muito severo e um número muito expressivo para que a gente não dê a devida importância para essa doença e essa correlação. E quando a gente olha nesse patamar de reflexão, vamos olhar para países que estão fazendo política pública de saúde muito bem. Vamos olhar para o Reino Unido, vamos olhar para a Inglaterra. A Inglaterra é boazinha porque ela está dando em rede pública o Mondiaro? Ela é boazinha porque ela está fazendo isso? Não. É estratégia preventiva, é estratégia de tratamento. É estratégia financeira. Tipo, se você pegar, eu estava até falando, eu trago esses dados, eu reforço esses dados aqui no Brasil para o nosso Sistema Único de Saúde, 20% de todos os gastos do Ministério da Saúde para a saúde é para tratamento com obesidade. Uma pessoa com obesidade custa R$33 mil por ano do Sistema Único de Saúde. Olha isso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, e até quando a gente pegou Covid, os pacientes com obesidade tinham 48% mais chance de morrer por Covid. A gente sabe disso. E a gente, como profissional, a gente tem que sim bater nessa tecla, e tem que ser ouvido, e tem que ser falado, porque a gente está aqui para ajudar as pessoas. É isso. E falar, e eu falo, o Walt Disney sempre falou, doutor, que a gente precisa ter na nossa vida um crítico, um realista. O Walt Disney falou isso, né? Olha que contradição. que hipocrisia quase, né? Um crítico, um realista e um sonhador. Eu falo que o seu paciente, ele sempre vai ser o sonhador. A gente, como profissional da área da saúde, a gente precisa ser o crítico e o realista. A gente vai trazer esse paciente para o chão e a gente vai apontar o que ele precisa melhorar. Se você entender que a crítica para você é um apontamento, uma chatice, é uma pessoa que não te quer bem, essa pessoa não está preparada para falar sobre obesidade. Uhum. Não está preparada. Porque se você estiver preparada para ouvir, que lindo, que legal, continue assim, é uma pessoa que não quer seu bem. Então, quando a gente, como profissional, bate na tecla, se cuida, faz isso, aponta, porque a gente quer seu bem. Porque se eu não quisesse, eu ia falar assim, tá bom, vai, fecha, vai, segue a vida. É isso. Né, eu acho que essa colocação aí que você fez, ela é tão brilhante no sentido de ver o que o Walt Disney falou e colocar, porque é a maior verdade do mundo, né? Esses dados que a gente traz, 41 milhões de sobrepeso e obeso no Brasil, que doideira que tá acontecendo, que loucura é essa que ninguém fala nada, porque
todos nós que trabalhamos com ciência dentro do nosso país, a gente é sonhador. E assim, como melhorar o IDH, como melhorar o índice de desenvolvimento humano do nosso país? Através da obesidade, combate à obesidade, a gente conseguiria fazer isso. E essa visão de onerar a máquina pública, porque é a maior verba. É destinada à saúde. E muito dessa verba gasta-se trilhões com doenças crônicas. Poxa, se eu sei que um stent custa, sei lá, tô dando um exemplo aqui, 30 mil reais, não seria mais legal eu tratar essa pessoa na base? Então, quando eu olho para uma Inglaterra da vida fazendo isso, não é porque ela é mais boazinha do que outro governo, não. É porque ela é mais lógica. Ela é mais matemática. É economia. Então, acho que a gente tem que se espelhar nessas coisas. E, óbvio, nosso papel de informante continua. Escuta quem quiser, absorve quem quiser. E se você não quer escutar, você não está preparado para esse assunto, né, doutor? Isso. Essa é a doutor, verdade. Muito boa conversa. Deixe suas redes pro pessoal que está assistindo. Eu já tô te seguindo, adorei. Obrigado. Bom, a rede que eu mais uso é o Instagram, meu canal principal de comunicação. DR, de doutor mesmo, DR, Gustavo, que é o meu nome, SA. DR Gustavo Sá, @DR Gustavo Sá, rede muito que eu mais obrigada uso. pela presença. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Foi um papo muito bacana. Fiquei muito feliz com a sua presença e você, muito obrigada por ter assistido. Lembre-se, estamos no Spotify. Curta, compartilhe e deixe aqui seu comentário pra gente dar uma lidinha. Até o próximo. Tchau!